Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje a gente vai dar início ao curso de Instalações Elétricas Prediais do curso Técnico Edificações. Tá? Então a aula de hoje ela vai abordar conceitos básicos sobre como funciona o sistema elétrico, sempre pensando no conceito de edificações, instalações elétricas e edificações. Nós vamos fazer uma abordagem bem simples na aula de hoje, com uma série de simplificações, sempre pensando na aplicação. Então, se você estiver utilizando essas aulas para estudar, por exemplo, o vestibular ou algum curso mais avançado, né, seja um curso de engenharia, etc., provavelmente o que a gente está abordando aqui é simples demais. Então é bom levar isso em mente, ter isso em mente quando estiver fazendo o seu estudo. Tá legal? Então vamos lá. Essa é a aula 1 de 2. A ideia hoje é abordar bem basicamente o conceito de como funciona o sistema elétrico. Tá? Como é que a gente consegue manipular a eletricidade, para na aula seguinte a gente entender como algumas grandezas que a gente vai discutir aqui se relacionam. Então tá legal. Para entender como funciona a eletricidade, a gente vai ter que olhar para esse carinha aqui na tela. Tá? Acho que todo mundo já deve ter visto essa representação aqui, que é a representação de um átomo. Tá legal? O átomo ele é a unidade básica da matéria. Ou seja, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente respira é formado por um conjunto de átomos. Tá legal? E esses átomos eles têm alguns elementos bem interessantes aqui. Essa parte central, que eu estou destacando aqui na tela, é o que a gente chama de núcleo. O núcleo ele é formado por elementos neutros, né? Elementos de carga positiva, que a gente vai chamar de próton, os nêutrons a gente chama de nêutron. E, em conjunto, eles formam esse núcleo, que seria, por exemplo, se a gente for comparar essa representação de elétron que a gente tem aqui com o sistema solar, o núcleo seria o Sol. Tá legal? Orbitando esse núcleo, a gente tem alguns elementos muito importantes aqui. Eu acho que você já consegue imaginar que para falar de eletricidade, a gente precisa entender esses caras aqui, que são elementos de carga negativa, são unidades de carga negativa, que a gente chama de elétrons. Os elétrons eles ficam circundando o núcleo, sem nunca cair no núcleo, assim como os planetas circulam ali o Sol. De novo, isso é uma representação simplificada de como funciona um átomo e como é constituído um átomo. Mas porque a gente vai trabalhar aqui serve. Tudo bem. Então, se a gente tem esses elementos aqui, o nosso núcleo é formado por prótons e nêutrons, os elétrons circulando esse meio. No dia a dia a gente não vê nada de excepcional acontecendo. Então, por exemplo, se eu encosto uma mesa, se eu encosto uma camisa, encosto uma outra pessoa, normalmente eu não tenho um choque elétrico. Para criar o fenômeno elétrico, a gente vai ter que manipular como essa situação de estabilidade está configurada. Ou seja, a gente vai ter que manipular o átomo de forma a criar uma estabilidade e criar um fenômeno elétrico. Tá legal? Como que a gente faz isso? Então, para explicar esse fenômeno, eu vou propor um experimento que é muito simples, vou fazer aqui representando nessa imagem aqui no computador, mas você pode fazer em casa utilizando um balão, uma caneta ou qualquer coisa similar. Acho que todo mundo brincou com isso já alguma vez no passado. Tá? Então imagine que a gente tem aqui um balão, esse balão se eu encostar nele em situação normal, não vai ter nada demais. Se eu pegar esse balão e, por exemplo, aproximá-lo a uma série de pedacinhos de papel, nada vai acontecer. Mas olha só, imagine a situação que eu pego esse balão e começo a esfregar sobre uma superfície, por exemplo, uma camisa ou até mesmo um cabelo. Né? No meu caso aqui eu esfreguei demais e fiquei careca. Mas para quem ainda tem cabelo, se fizer isso, o que vocês acham que vai acontecer? Por intuição. Vocês já fizeram isso? Pode fazer com a caneta também. Depois de esfregar o balão ou essa superfície numa camiseta ou no cabelo e aproximar a pedacinhos de papel, o que você vai ter naquele momento é uma atração, concorda? O que você vai visualizar é aqueles pedacinhos de papel sendo atraídos pelo balão. Né? Lembra que eu falei que inicialmente a gente tinha lá o átomo numa situação de estabilidade, com o núcleo formado por prótons e nêutrons e os elétrons circulando ali a órbita? Acontece que quando a gente faz essa brincadeira com o balão, a gente cria uma situação de instabilidade. Por diversos motivos, a gente consegue criar um acúmulo de cargas na superfície do balão. Nesse caso aqui eu estou representando um acúmulo de cargas negativas. Por algum motivo a gente começou a bagunçar aquela organização de elétrons e prótons ali no meu átomo e eu criei um excesso de elétrons nessa parte aqui do balão, nessa superfície aqui.
Acontece que essas cargas negativas, elas não gostam de ficar juntas uma das outras, elas não gostam de estar em excesso no mesmo ponto, elas querem sair dali, elas querem se encontrar com as cargas positivas. Ao não conseguir isso, elas vão encontrar quem? Elas vão encontrar aquele sistema equilibrado ali dos papéis, em que você tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, não há excesso de elétrons, e esses carinhas aqui, os elétrons, eles pensam, pô, eu quero sair dessa situação de excesso de carga e vir para cá. Inicialmente ele não consegue, correto? Há uma distância entre eles, há aquela atração, mas nada acontece. Quando eu aproximo o balão do papel, essa atração faz com que o papel se movimente pelo ar, encoste no balão e ele vai ficar ali até a gente atingir novamente a neutralidade do sistema, né? A gente tem a mesma quantidade de carga no balão quanto no papel. Aí naquele momento não é mais interessante para os elétrons ficarem atraindo o papel, ou o papel ser atraído pelos elétrons, você tem um sistema de estabilidade e o papel cai. Tranquilo? Se puder testar isso em casa, pode dar o pause no vídeo e testar para ver que eu não estou mentindo, mas eu acho que todo mundo já viu isso. Então acho que está tranquilo entender essa primeira parte. A gente tinha uma situação de neutralidade, né, representada aqui nesse átomo, que a gente tinha a mesma concentração de prótons e elétrons naquela superfície. A gente criou uma situação em que há um excesso de carga em um dos pontos e uma neutralidade, uma quantidade de carga menor no outro. Então os elétrons, eles tentam sair do ponto de maior concentração de carga, maior concentração de elétrons, e ir para a região de menor concentração. Mas olha só, se eu fizer esse mesmo experimento próximo à cadeira, então eu fiz uma representação de uma cadeira incrivelmente bem desenhada aqui, esfreguei meu balão na superfície, gerei mais uma vez esse acúmulo de elétrons por aqui, só que agora, ao aproximar o meu balão da cadeira, a gente vai ver a cadeira vir voando para o balão? Não, né? Isso não vai acontecer. Mas você consegue imaginar que a cadeira está nessa situação de neutralidade, a gente tem esses elétrons querendo vir para cá, os prótons que estão aqui sendo atraídos pelos elétrons do balão, mas nada acontece, né? Porque a cadeira ela é muito pesada, ela não vai sair voando. Mas o fenômeno que a gente viu anteriormente, ele está acontecendo. Então olha só, está tendo essa atração, a gente tem esse fenômeno dos elétrons tentando sair do balão para ir para uma região de menor concentração de elétrons, que é a cadeira, mas ela não consegue fazer isso. Aí eu vou lá e conecto um condutor entre o balão, um fio, né? Entre o balão e a cadeira. O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que todo mundo consegue imaginar que aqueles elétrons que estavam ali doidinhos para, né, atraindo os prótons da cadeira, agora eles têm um caminho para fugir daqui e ir para uma região de menor concentração, né? Então os elétrons agora eles conseguem sair da região de maior concentração de elétrons e correr para a cadeira ali onde tem uma menor concentração. Isso vai continuar acontecendo até que chegue um momento que eu vou ter a mesma quantidade, né, a mesma concentração de elétrons na cadeira e no balão. A partir desse momento não é mais interessante para os elétrons saírem do balão e irem para a cadeira, então o sistema está estável, nesse ponto está estável novamente. Então, assim, o que é interessante a gente tirar de tudo isso? O que a gente tem feito com o balão, essa brincadeira, essa manipulação de equilíbrio de carga entre dois pontos, é exatamente o que a gente faz o tempo todo com sistemas elétricos residenciais, só que a gente não percebe. Quer ver? Eu vou provar. Vou passar aqui para o próximo slide. O que a gente tem aqui? Percebe que agora eu montei um circuitinho formado por uma pilha, né, que a gente tem aqui embaixo. Isso aqui representa um fio, um condutor, ligado a uma lâmpada. Quando vocês estiverem mexendo na pilha, na bateria ou qualquer coisa, o que vocês observam, vocês vão observar, aqui de um lado da pilha a gente tem uma marcação do polo negativo e do outro lado a marcação do polo positivo. O que isso quer dizer? Isso simplesmente quer dizer que de um lado a gente tem um excesso de cargas negativas e do outro a gente tem um excesso de cargas positivas ou falta de cargas negativas. E o que acontece lá na pilha? Como há uma diferença de carga, há uma concentração maior de carga de um lado do que no outro, igual no caso do balão, a gente vai ter aqui os elétrons querendo sair desse ponto e vir para cá. Correto?
esse fluxo de elétrons, né, essa movimentação de elétrons, é o que vai fazer a lâmpada funcionar. Tá? Então, a mesma coisa que a gente fez no balão, a gente faz de uma forma mais controlada, por exemplo, numa bateria, né, numa pilha. Olha só como a gente já está entendendo sobre sistemas elétricos. O que a gente tem inicialmente, essa diferença de carga entre esses dois pontos, que a gente viu também no balão, a gente chama de tensão elétrica. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E a gente mede isso, a nossa unidade de medida é o volt. Ou seja, sempre que você está falando que a voltagem na sua casa, a voltagem de equipamento, etc., é, por exemplo, 220 volts, o que de fato a gente está falando é que a diferença de carga, a diferença de potencial elétrico entre um ponto da tomada, um buraquinho da tomada, e o outro é 220 volts. Ou seja, eu vou ter um lado carregado, inclusive se eu colocar meu dedo ali naquele fio, eu vou levar um choque, e o outro uma situação mais neutra. Né? Se eu colocar meu dedo ali, provavelmente eu não vou levar um choque, então eu vou só sentir um pouquinho de eletricidade. Ao conectar um ponto no outro, aí sim eu tenho um fluxo de elétrons e um fenômeno elétrico. Então, por isso que a gente liga a tomada entre dois pontos. O primeiro conceito, a primeira grandeza elétrica que a gente vai trabalhar é essa. É muito bom entender isso. Tensão elétrica é a diferença de carga, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, e a gente mede isso em volts. Olha o segundo conceito que a gente já está trabalhando. Lembra que a gente falou que se há diferença de carga entre dois pontos e a gente permite esse fluxo de elétrons através de um caminho, por exemplo, através desse condutor, vai surgir um fluxo de elétrons, uma quantidade de elétrons passando por aquele condutor por unidade de tempo. Isso a gente chama de corrente elétrica, o fluxo. Tá? E a gente lê isso, a gente mede isso, a unidade de medida é o ampere. Então, quando você fala lá qual é a amperagem desse equipamento, qual a amperagem de um disjuntor, na verdade o que a pessoa está perguntando, o que você está falando, é a corrente elétrica que aquele equipamento que passa por aquele equipamento, ou a corrente elétrica que aquele disjuntor permite ou suporta. Né? Então, o fluxo de elétrons entre dois pontos, se você for muito categórico, por exemplo, questão de concurso, etc., é o fluxo ordenado de elétrons, né, entre dois pontos, a gente chama de corrente elétrica. Uma observação pequena. Aqui eu estou representando os elétrons movimentando nessa direção. Acontece que, por convenção, a corrente a gente representa sempre saindo do positivo para o negativo, mesmo que não seja isso que os elétrons estejam fazendo, tá? Só como referência. Então, beleza, a gente já falou de tensão elétrica, falou de corrente elétrica. Outra grandeza muito importante é a seguinte: a gente já conseguiu aceitar que vai sair elétron desse ponto para esse, correto? E que vai ter um fluxo desses elétrons, ou seja, vai passar uma quantidade de elétrons por unidade de tempo desse ponto para esse. Você concorda que se esse material aqui for material de cobre, a quantidade de elétrons que vai passar é diferente da quantidade de elétrons que vai passar se, por exemplo, eu trocar esse material aqui, né, por exemplo, uma borracha? É mais difícil passar corrente elétrica pela borracha? Essa característica do material de facilitar ou não a passagem de elétrons por ele, a gente chama de resistência elétrica. E a gente mede a resistência elétrica em ohms. Tá? Então, a característica do material, ele vai falar o quão fácil é eu passar elétrons por um dado material, medida em ohms. Finalmente, o último conceito vem do fato que a gente não está fazendo essa movimentação de elétrons à toa. O que a gente quer de fato é ligar a lâmpada. Né? Então, a gente vai observar o que a gente vai chamar aqui de carga e vai observar a capacidade daquela carga ou a intensidade com que aquela carga vai brilhar, no caso a lâmpada aqui, em referência à passagem de elétrons. Ou seja, a capacidade daquele equipamento em realizar trabalho, em fazer aquilo que ele deve fazer, a gente chama de potência elétrica e mede isso em watts. Então, quando você fala, o meu chuveiro, ele é um chuveiro de 5.000 watts, você está falando da capacidade dele de aquecer água e está relacionado com a passagem de elétrons por ele. Quando você fala que sua TV consome 200 watts, 400 watts, né, você está falando da capacidade daquela TV de realizar o que ela tem que realizar. No caso ali é produzir luz e som. Então, potência é a capacidade daquele equipamento em realizar trabalho, fazer aquilo que ele deve fazer. A gente mede em watt. Então, muito cuidado com essas definições. Inicialmente, a gente acha tudo muito simples, mas é muito comum
ver alunos ou estudantes de cursos técnicos confundirem algumas dessas grandezas, e elas são completamente distintas, apesar de se relacionarem. Então, para lembrar aqui, a gente vai ter a diferença de carga em 2 pontos, que é a força motriz, né? É a razão que a gente vai fazer os elétrons se movimentarem. A gente chama de tensão elétrica e mede isso em volts. O fluxo de elétrons, né? O movimento de elétrons em si, a movimentação de elétrons por unidade de tempo, a gente chama de corrente elétrica. E a unidade de medida é o ampere. Tá? A característica do material em resistir à passagem desses elétrons, então a característica do material, a gente chama de resistência elétrica e é medida em ohms. E finalmente, a capacidade do equipamento, de uma carga, em realizar trabalho, a gente chama de potência elétrica, e isso é medido em watts. Muito importante entender bem o que cada grandeza significa e a diferença entre elas. A gente vai parar essa aula aqui, dar um tempo para que vocês possam absorver todo o conteúdo, e o próximo vídeo vai trabalhar exatamente como que essas grandezas se relacionam. A gente já falou um pouquinho como uma influencia a outra, mas a gente vai quantificar na próxima aula. Então a ideia hoje é dar uma lida no assunto, trabalhe com material didático para fixar esses conceitos que eles são importantíssimos, a gente vai usar para o resto do curso. Tá? Um abraço pessoal e até o próximo vídeo.